Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 2. Você já sabe, nós estamos em uma série, e eu avisei a igreja que a gente não tem pressa. Então, eu vou fazer aqui carta a carta, porque eu acredito que quando a gente fala com a igreja, e a proposta desse culto de quarta-feira é uma proposta de não só uma mensagem para a individualidade de cada um de nós, mas uma mensagem corporativa, coletiva, uma mensagem que tenha instruções para o corpo de Cristo que nós somos. Então é muito importante que a gente olhe para essas mensagens das cartas, porque foram mensagens que o próprio Jesus enviou para as igrejas que estavam na Ásia, né? Nós já falamos aqui sobre isso. As igrejas são 7, porque 7 é um número pleno. Então, essas 7 igrejas, elas recebem mensagens que na verdade são cartas atemporais, são cartas que falam com a igreja hoje. Então eu quero ler com você o capítulo 2, versículo 12 adiante, carta à igreja de Pérgamo. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto o que o recebe. Amém? Agora sim, curve a sua cabeça, por favor. Senhor, muito obrigado pela noite de hoje, e pelo privilégio que nós temos de ministrar a Tua palavra. Agora eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir essa mensagem e que os nossos corações sejam verdadeiramente ensinados pela Tua palavra. Que todas as expressões que a gente utilizar aqui sejam harmônicas com a Sua vontade. E que nós possamos sair daqui hoje dizendo verdadeiramente: o Senhor falou comigo. Então, Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar hoje sobre o perigo da erosão espiritual. Diga comigo assim: o perigo da erosão espiritual. Pastor, o que é uma erosão? Bom, acredito que a maioria de vocês sabe. A erosão, ela é um fenômeno silencioso que acontece no subsolo, no subterrâneo de construções. Então, o que é aparente está preservado, mas o subsolo daquela construção, seja por uma incidência de um vazamento de água, seja por alguma condição ali geográfica, esse subsolo vai sendo afetado e aquelas estruturas que dão sustentação,
elas começam a ficar comprometidas. De repente, aquela estrutura que aparentemente estava ok, ela desaba. E as pessoas falam assim, mas, nossa, ninguém percebeu isso. A gente olhava e parecia que estava tudo certo, parecia que estava tudo bem. Havia até áreas que estavam sólidas, só que no local onde não se pode ver, estava acontecendo uma erosão. Então, quando a gente olha para o relato da igreja de Pérgamo, a gente vê esses dois cenários. Eu quero que você imagine comigo, solta aí a sua mente para pensar, numa visão recortada, assim, como se a gente passasse uma gilete na frente da igreja de Pérgamo e você pudesse ver o que está em cima e o que está no subsolo. Consegue imaginar essa imagem? Então, passamos aqui um corte e em cima, o que você vê? Você vê uma igreja que está posicionada e ela tem um grau de fidelidade e de resistência à oposição, a ponto de, no meio dela, existir pessoas dispostas ao martírio. Então, é o que você consegue enxergar. E quem enxerga isso, vai dizer assim, essa igreja é extraordinária. Ela está posicionada no meio de um ambiente hostil. Nós vamos ver daqui a pouco a explicação disso, porque quando Jesus fala, Jesus diz assim, olha, eu sei onde você está. É interessante, por quê? Porque normalmente, olha só, eu quero ler com você isso, porque quando Jesus começa as outras cartas, ele começa normalmente dizendo assim, eu conheço as suas... Ô gente, tá fraco, hein? Não jantaram hoje? 1, 2 e 3, eu conheço as suas obras. Só que essa carta, Jesus não começa dizendo, eu conheço as suas obras. Ele começa dizendo, conheço o lugar em que habitas. Isso é um detalhe importante. É uma quebra de padrão na própria estrutura de comunicação de Jesus. Porque nas outras cartas a ênfase é nas obras da igreja. Mas nessa carta, a ênfase é, antes de falar das obras, a ênfase na geografia que a igreja está. E aqui, eu ainda estou introduzindo o tema, a gente precisa entender que realmente existem geografias que são muito mais hostis à igreja. Essa geografia, ela é tão hostil que Jesus diz assim, o lugar em que habitas é onde está o trono de Satanás. Olha só que loucura. Aqui a gente tem múltiplas possibilidades, mas o que a maioria dos estudiosos concorda é que essa expressão, onde o trono de Satanás habita, ela está direcionada ao fato de Pérgamo ser o centro do culto imperial. Então, Pérgamo foi a primeira cidade onde se erigiu uma estátua de culto ao imperador romano. E ali, em Pérgamo, o culto ao imperador, que foi o motivo pelo qual João foi condenado à ilha de Patmos, à prisão em Patmos. O motivo foi porque o culto ao imperador foi estabelecido e aí o João não quis cultuar o imperador, então ele foi condenado à ilha de Patmos. O primeiro lugar onde o culto ao imperador foi estabelecido foi Pérgamo. E aqui, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, eu gostaria que se você anota, você anotasse, ou então anota aí nas tábuas do seu coração. É muito forte quando Deus diz
que o trono de Satanás é um lugar onde um homem é adorado. Porque normalmente, quando a gente pensa em trono de Satanás, a gente pensa no quê? No inferno, não é isso? Aquela coisa mitológica, o diabão sentado num trono igual do Game of Thrones, lá no quinto dos infernos. Então a gente já imagina isso, né? Com tridente, à la Poseidon. Mas, na ótica de Jesus, o trono do diabo, geograficamente, é um lugar onde um homem tenta tomar a glória de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O lugar mais hostil ao Evangelho é o lugar onde homens concorrem com Deus pelo culto. Eu vou repetir, eu acho que você ainda não captou a mensagem. O lugar mais hostil à pregação do Evangelho é o lugar onde homens concorrem com Deus pelo culto. Aí é o trono de Satanás. Por quê? Porque a primeira mensagem do diabo não é me adore. A primeira mensagem do diabo, pregada lá no Éden, pela serpente, a Eva e a Adão, foi: você pode ser como Deus. Você tem direito de ser como Deus. É legítimo que você seja como Deus. Então, quando nós estamos olhando essa mensagem em um viés eclesiológico, a primeira coisa que a gente tem que olhar é: se Deus está dizendo que o trono de Satanás é o lugar onde o imperador é cultuado como Deus, transportando isso para a contemporaneidade, nós precisamos estar profeticamente atentos a todo tipo de idolatria, a personalidades, a políticos, a pastores, a denominações, a performance, a dinheiro, porque todas as vezes que houver um concorrente com Jesus Cristo, para Deus, isso é Satanás. E eu só vou fazer só assim, ó, só vou jogar assim ó, em cima da mesa. É só assim, só uma jogada, tá? Para mim, a igreja de Pérgamo é das 7, a igreja mais semelhante ao nosso momento como igreja. Por quê? Porque nesse momento, 2025, nós vemos algumas expressões da igreja que realmente estão se posicionando de maneira muito segura, até disposta ao martírio, como foi o caso de Antipas, que foi martirizado por não prestar culto ao imperador. Então nós temos sim uma expressão da igreja de Jesus que está posicionada em fidelidade, que não aceita o culto a homens, não aceita a idolatria a ninguém, não está seduzido pelos ídolos desse tempo, está olhando firmemente com os seus olhos fixos em Jesus. Então nós temos essa expressão da igreja. Só que nós temos uma outra ala, que está submetida às pressões de Pérgamo, às pressões culturais. Ela está suscetível àquilo que a cultura está fazendo como pressão para diluir o Evangelho e fazer uma erosão no subsolo da verdadeira igreja. E é aqui que
que a gente precisa, hoje à noite, como igreja local, colocar a nossa atenção. Por quê, meus irmãos? Porque Pérgamo não é uma Laodiceia que é reprovada de cima a baixo. Mas Pérgamo está sendo apertada para abraçar, anota isso aqui, um evangelho misturado com a cultura. Um evangelho diluído na cultura pop. Um evangelho que tem fidelidade, tem, mas também tolera a doutrina de Balaão e tolera os nicolaítas. É o evangelho que não ofende ninguém. Quem está comigo aqui ainda? Diga, eu estou. Preste atenção, eu vou abrir um parênteses aqui. Nós cristãos, nós devemos amar a todos, ser cordiais com todos, ser amorosos com todos. Amém? Nós cristãos, enquanto for possível, nós temos que ter paz com todos. Amém? Mas o evangelho, a mensagem, por si só, ela é ofensiva ao mundo. Porque o proponente, o pregador, o arauto do evangelho foi crucificado. Ele foi eliminado pelo sistema. Ele foi eliminado por Roma, onde está o trono de Satanás. Os adoradores de Satanás, as seclas do imperador, aqueles que faziam parte do clã de Roma, eles mataram o pregador do evangelho, o proponente do evangelho. Então, como que o evangelho vai ser amigo da cultura de Roma? Não mataram Jesus porque Jesus não era bom. Ele curava os enfermos. Ele ajudava os pobres. Por que vai matar alguém assim? Só mataram Jesus por uma coisa. Porque ele disse: o César não é o Senhor. Eu sou o Cristo. Mataram Jesus porque ele chamou Deus de Pai. Mataram Jesus porque ele denunciou o reino das trevas. Então, a igreja de Pérgamo, ela está sendo afetada por uma erosão silenciosa, apertando as suas estruturas em nome da cultura dos seus dias. E é esse o perigo da nossa época. Porque nós somos pressionados. Para quê? Para não sermos extremos. Se somos extremos, somos chamados de radicais. Mas qual é a raiz etimológica da expressão radical? Radical aponta para raízes. E quem é a igreja posicionada? É a igreja que amorosamente, sacrificialmente, ela está enraizada, arraigada de maneira irremovível e inabalável na cultura de Jesus Cristo e ponto final. Não tem outro Deus. Não tem.
E aqui ainda falando da estátua do imperador, vamos traduzir. Preste atenção nisso. Não tem um pregador que possa ou deva ser tratado como ídolo pop. Não confere. Por quê? Porque é humano como eu. É falível como você. Então não interessa se tenha 1 milhão, 2 milhões, 15 milhões de seguidores. Não interessa o tamanho das conferências que produza. Não interessa o tamanho do alcance que tenha. Se for de Deus, deve ser honrado, respeitado, amado, mas nunca posto em uma categoria de meu ídolo. Quem está comigo aqui? Estou te ensinando, começando pelo altar. Todos nós temos os pés de barro. Todos nós temos fraquezas, vulnerabilidades, todos nós temos desafios, e é do interesse de Deus que nós, todos aqui, não sucumbamos à soberba produzida pela excelência das revelações. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Por causa da excelência das revelações que me foram dadas, também me foi dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a face, acerca do qual eu orei 3 vezes ao Senhor, para que tirasse de mim, e Ele me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo diz, então de boa vontade, eu me gloriarei na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, o maior depois de Jesus. Está dizendo assim: qualquer rastro de soberba no meu coração precisa ser aniquilado pelos espinhos que o Senhor me presenteia. Tem que tocar uma música de dorama aí nessa hora, sabe? Aquela só um tling, tling, bem assim. Fica calmo, relaxa, respira, Então, você pode ter o pastor que você admira, você ama, mas sem idolatria. Sem idolatria. 2, nós não podemos, agora vai doer mais do que pastor agora. Não sei se eu falo. Acho que eu não vou falar. Não idolatre políticos. Nem de direita, nem de semi-direita, nem de centro, nem de centro-esquerda. Aqui para cá começa a ficar complicado, né, irmão? Aí já vai ficando difícil. Nem de esquerda, muito menos de extrema esquerda. Deixa eu te falar, agora você vai ter que concordar comigo, porque dependendo da conveniência, uns saem daqui, corre para cá, outros saem daqui, abraça com os que estão aqui, e você e eu ficamos com cara de bobo. Tenha senso político, porque você é um cidadão.
Use o tico e o teco para pensar historicamente onde que prospera, onde que fale. É óbvio, é óbvio. Pegue a tua Bíblia, confronte os valores da fé com aquilo que você pensa politicamente. Gente, isso aqui devia ser uma coisa assim, tão assim, uns neurônios assim, tão simples de entender. Agora deixa eu te dizer uma coisa, preste muita atenção no que eu vou falar. Isso tudo não pode ser colocado no status de culto. Por quê? Culto só a Deus. E eu vou passar para o próximo ponto, e eu só vou te falar uma coisa que talvez de tudo que eu vou falar hoje, isso aqui seja o que mais vai doer no teu coração. Isso aqui é uma tese que eu tenho, tá? Toda vez que Deus está para te abençoar, o diabo apresenta para você uma semi-bênção. Entendeu? Então as irmãs que estão esperando o boy unção aí, que eu já disse como é que ele é, né? Cartãozão Infinity, cheio do Espírito Santo, malhado. Certo? Pregador, não, aí é muita coisa em um só, né? É difícil. Mas olha só, presta atenção, imagina, você está lá esperando. De repente o cara ele está vendo você ali, ele está chegando, é Deus que mandou, ele está indo na tua direção. O Satanás vai mandar um semidemônio daqui, para entrar na frente, e você normalmente vai dizer assim: a minha bênção chegou. Mas a tua bênção estava aqui atrás vindo. Só que você se precipitou. Aconteceu isso aí com Abraão. Foi ou não foi? O Isaac ia chegar. Mas o diabo teve a brilhante ideia de falar no ouvido da esposa de Abraão, para arrumar Agar. E o Abraão embarcou. Já sabe no que deu. O que é o problema? O problema é que quando a sua fé não está arraigada em Jesus, o diabo sempre vai te dar um falso Cristo para você cultuar. E normalmente é um político. Porque é mais fácil esperar uma intervenção do Estado do que uma intervenção do céu. Alguém bateu palma aí. Eu gostei de você que bateu palma. Eu vou repetir. É mais fácil esperar uma intervenção do Estado do que uma intervenção do céu. Então, seja politicamente ativo. Seja, mas não seja idólatra. Nem de pastor, nem de cantor, nem de político e nem de nada. Vou lembrar 10 mandamentos, escola dominical para você. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Sabe por que Deus mandou Israel para o cativeiro? Por causa da idolatria. 72 anos na Babilônia. 72 anos na Babilônia. Para curar a idolatria. Depois que eles voltam da Babilônia, procura na Bíblia se tem mais um relato de idolatria em Israel. Com carinho, pergunta para o irmão do lado: você quer fazer uma fan tour na Babilônia? Pergunta para ele. Você quer conhecer os palácios do Nabucodonosor? Você quer? Então fala para ele assim, ó: não seja idólatra de ninguém. Dá um aplauso aí para o pregador acreditar que está boa a mensagem. Agora, então o que a gente precisa para combater a erosão espiritual? Já que a gente pode ter uma realidade
visível joia e uma realidade interna fragmentada. O que a gente precisa? Bom, primeiro, a gente precisa ser uma igreja posicionada em meio à hostilidade. Posicionada. Então a gente é posicionado como? Tem pessoas que perguntam para mim assim, qual é a sua posição política? Eu digo assim, meu irmão, pergunta qual é a minha posição bíblica. A outra você já vai saber. Só que como a igreja não lê Bíblia, ela precisa de posição política. Leia a Bíblia, todas as outras posições vão estar claras para você. Aleluia! Glória a Deus, cadê o povo pentecostal dessa igreja? Aqueles que dão glória a Deus, aleluia, falam língua, pulam, sapateiam. Essa é a tua hora, irmão. Dá glória, crente. Seja biblicamente posicionado. O que é ser biblicamente posicionado? O que você pensa de casamento, pastor? Eu não penso nada. A Bíblia diz sobre casamento. Casamento é um homem e uma mulher. Pronto. E eu não vou explicar o que é homem e mulher, porque até mosquito sabe. Homem, mulher, isso é casamento. O que você pensa de aborto, pastor? Eu não penso nada. Salmo 139, Davi diz assim, ó, quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe. O que é uma substância informe? O que é? É um embrião, é ou não é? Não é nem feto ainda, é um embrião. Quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias estavam escritos no teu livro. Então o que é aborto? É alguém entrando no livro de Deus da vida do outro e arrancando as páginas. Pronto, isso é aborto. Então preciso me posicionar? Não, a Bíblia está posicionada. Oh glória! É só ser biblicamente posicionado. O que você pensa sobre o pobre? Meu amigo, eu não penso nada. Quem pensa é a Bíblia. Quer que eu diga? Vou falar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para você não colher toda a colheita e deixar o rabisco da colheita. O que é o rabisco? Uma parte da colheita para quem? Para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, para que eles tenham comida. O que a Bíblia diz? Salomão disse que aquele que empresta ao pobre, na verdade ele está entregando a Deus. Isso é um provérbio, não é um ditado popular. Agora, quem quer fazer indústria com a pobreza e olha para a pobreza com um olhar errado, sabe o que recebe de Jesus? O que Judas recebeu? Essa oferta aí que ela derramou nos pés de Jesus, devia ter dado para os pobres. Os pobres sempre terão convosco, mas eu não. O pobre não é assunto para você criar uma falsa espiritualidade. O pobre é um lugar para você manifestar a sua generosidade. Então, pastor, o pobre tem que ficar na pobreza para sempre? É claro que não. Por quê? Quando João Batista estava lá, em crise, será que é Jesus? Ou será que a gente espera outro? Vamos lá perguntar para eles.
Jesus diz assim, vai lá e fala para João que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. O pobre que recebe o evangelho, ele muda a mentalidade, ele deseja sair da pobreza, para quê? Para que ele possa usar a riqueza que ele conquistou, para ajudar outros a saírem da pobreza, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, eu preciso responder, nós temos que nos posicionar no ambiente de hostilidade, como? Biblicamente. Pastor, e os abusos que estão acontecendo na nossa nação? E os extremos que estão acontecendo na nossa nação? O que o senhor acha? Eu não acho nada. A Bíblia diz que vai chegar um dia que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e você sabe de uma coisa? Deus é o Senhor dessa nação, e no tempo que Ele quiser, Ele vai fazer as coisas grandiosas dEle nessa terra. Ponto. Então como que a igreja tem que se posicionar no lugar onde que está o trono de Satanás? Biblicamente. Fala comigo, biblicamente, na palavra. Eu não acho nada. O que eu acho não importa. O que importa é o que Jesus diz. Por isso, que no lugar onde está o trono de Satanás, Jesus se revela como aquele que tem uma espada afiada saindo da sua boca. Sabe por quê? Sabe como a gente vence Satanás? Pela palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. É a espada que sai da boca de Jesus, dando um golpe no trono de Satanás. Eu fiquei uma semana fora viajando. Eu confesso, eu prefiro 1000 vezes pregar aqui na igreja. Aí deu o culto da quarta, eu não avisei ninguém que eu ia viajar. E nunca vou avisar. Eu não vou ficar aqui em cima não. Irmãos, orem por mim, porque eu estou saindo de viagem. Comigo ou semigo, o teu lugar é aqui sentado ouvindo a palavra. Eu não sou o teu Deus e nem o teu ídolo, eu sou seu servo. Ponto. Se você só quiser querer, aprende português, rapaz. Se você só quiser estar em um culto, quando o seu pregador de estimação tiver, vai para o Spotify, para o YouTube. Lá você seleciona quem você quer. Hoje eu estou mais calmo, eu vou ouvir Augustus Nicodemos. Hoje eu estou mais agitado, hoje eu vou ouvir quem? Aquela irmã lá. Nas horas escuras da vida. Você escuta. O que você quiser, irmão. Lá tem tudo para você. Aqui no set list do púlpito tem o que você precisa, não o que você quer. Isso é uma igreja madura. Aí eu perguntei para os irmãos, como é que estava a igreja? Pastor Flávio, cheia, graças a Deus. E eu lá, no meio do morro do Alemão, toda hora abaixado, com medo de tomar um tiro. Entendeu? E dizendo, ou vão estar lá pregando para eles. Pastor Léo, eu cheguei a uma conclusão, eu preciso ir para o Rio de Janeiro com você. Porque eu passei muito medo, tá? Depois você me leva lá para apresentar a parte boa, porque eu passei medo.
Bom foi só lá na região dos lagos, lá em cima foi legal, Macaé, Rio das Ostras. Mas, cara, eu fiquei ali naquele Ibis Nova América, do lado, Complexo do Alemão, do outro Manguinhos, para lá, não sei o que, da Maré. Eu falei, Senhor, será que é agora que tu me leva? Eu pensei que eu ia ser levado, eu vou na base do fuzil mesmo, Deus. É terrível, mas estamos aqui. Passei medo, irmão. Mas graças a Deus, a igreja estava aqui cheia. Sabe por quê? Porque eu não sou o seu ídolo. Tem que se posicionar biblicamente. Agora vamos para frente. 2. Como que a gente se posiciona nas portas do inferno? A gente precisa se posicionar contra a diluição doutrinária. Fala bem forte comigo assim, ó. Diluição doutrinária. De novo, bem forte. Diluição doutrinária. Por que diluição e não falsa? Porque a heresia, aprenda uma coisa, a heresia, ela é barulhenta. Quando um negócio é muito herético, normalmente a galera já pula rápido. Não, isso aí não é bíblico. Entendeu? Ó, se o cara chega aqui, por exemplo, pega o microfone e ele lança um negócio totalmente fora, na hora você percebe. É assim ou não é? Mas qual que é o problema dos nossos dias? É diluído. Normalmente, o pregador fala baixo. Ele anda devagar. Ele tem muito amor. E ele faz um discurso do tipo assim, ó, um Deus que manda alguém para o inferno no dia dos pais. Esse não é o Deus que eu creio. Esse é um discurso diluído. Por quê? Porque o Deus que é soberano não necessita ser o Deus que eu creio. Ele é. Se eu crer, bênção para mim. Se eu não crer, azar o meu. Ele é soberano. Ele não está subscrito ao que eu creio ou não. Então, uma análise. Quem está comigo aqui, diga eu estou. Uma análise subjetiva. Baseada na minha caricatura construída de Deus. Esse é o perigo da diluição. Eu sei que tem alguns médicos aqui que estão sentados. E tem alguns medicamentos que têm que ser diluídos, não tem? Se diluir de forma errada, vai fazer o efeito correto? Vai ter mais água do que remédio. Então o evangelho, ele não pode ser diluído. E o que estava acontecendo aqui? Eles estavam aceitando a diluição. E a diluição aqui Jesus denuncia com 2 nomes: a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Então vamos entender isso. O que é a doutrina de Balaão? Primeiro vamos ver a história. Balaão, quem foi? Ele foi um profeta que foi contratado para amaldiçoar Israel. Só que ele não conseguia. Por quê? Porque Deus não estava amaldiçoando Israel. Então, quando ele abria a boca para amaldiçoar, da boca dele saía bênção sobre Israel. Mas aí o que ele fez? Ele ensinou Balaque a seduzir o povo com banquetes e levá-los à prostituição. Para quê? Para que, se o povo de Israel estivesse em pecado, então Deus seria obrigado a julgar o pecado deles. Sabe o que é isso? É uma representação da espiritualidade vendida. É aquilo que está acontecendo hoje, que é trágico, que muitas vozes proféticas foram silenciadas por causa do dinheiro.
Então assim, ó, tem conteúdos que nós não vamos tocar. Por quê? Porque senão o irmão lá é um dizimista muito importante, e o filho dele ou a filha dele está nessa condição. E daí ele vai se chatear e não vai mais dar o dízimo. E o que vai acontecer com a igreja? Vai atrasar o progresso da igreja. Então, se dilui o evangelho por causa de interesses escusos. Pesou o clima, né? Mas, irmão, isso é a beleza da mensagem expositiva. Não tem como a gente fugir do que Jesus está falando. Era necessário passar por Samaria. Não tem como fugir disso aqui. A gente pode fazer isso? Não. Se a palavra do evangelho bater em mim, que bata. Se bater na minha filha, que bata. E se bater na sua ou no seu, que bata também. Mas nós não temos como diluir, e muito menos, como disse 2 Pedro 2,15, nos tornar amigos do prêmio da injustiça, como Balaão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui eu vou falar na condição de pastor dessa igreja. Cuidado com essas pessoas que profetizam e em seguida já te pedem, já te mandam a chave Pix. O povo é carente. No meio da prova, eu quero uma palavra de Deus. Aí vai lá e aí tem aqueles que são descarados, mas tem aqueles que profetizam e depois começam a contar tragédia para você. Na esperança. Você quer uma característica de um genuíno profeta de Deus? Quer? Ele pode até pedir para o reino, mas para ele nunca pede. Porque Deus sabe o que ele precisa. Deus sabe o que ele precisa. E quer que eu diga uma coisa que eu fico triste, mais triste mesmo, é quando eu vejo pessoas abençoando, semeando mais na vida desse povo do que na vida de pessoas que estão com eles todos os dias. Porque os que estão com eles todos os dias, muitas vezes têm temor de Deus e não vão inventar uma profecia para você. Está pesando, né? Mas é o Balaão, gente. É o Balaão. Os Balaão e as Balaonas estão por aí hoje em dia. Então eu quero declarar em nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você não vai aceitar esse tipo de diluição do evangelho sobre você. Sabe? A palavra profética, escuta o que eu vou te dizer. Deus conhece seu endereço, onde você mora. Deus sabe o seu telefone. Se Deus quiser falar com você, fica tranquilo que Ele vai saber guiar direitinho as circunstâncias para que a voz dEle rompa na sua vida. Agora, não vá atrás de Balaão e não sucumba a essa espiritualidade vendida. Que Deus nos guarde. Aqui na igreja, nós temos um hábito. Sempre que alguém vem pregar aqui, nós somos generosos. Irmão, eu vivi na estrada pregando. Eu já fui em igrejas, do pastor falar assim para mim, vem pregar aqui. Aí eu fui. Cheguei lá, terminou o culto, o cara sumiu. E eu com o carro emprestado, não tinha dinheiro nem para pôr gasolina, Marcos. O outro dia, fui pregar numa igreja gigantesca. Quando terminou o culto, o pastor chegou e falou assim, está aqui R$ 7,84 para você comprar um passatempo. Eu vivi isso. Eu, como jovem pregador, fui hospedado em motel.
Imagina, o cara solteiro, de madrugada, eu liguei para o pastor, pastor, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus, se tiver um colchão aí na varanda da sua casa, eu fico. Aí o cara me tirou, me levou para o fundo da casa dele, lá no sertão. Então, quando eu me tornei pastor de igreja, eu fiz um pacto com Deus. Um pacto. E eu disse assim, todo pregador que passar na tribuna da nossa igreja, a meu convite, ou a convite da equipe, ele vai ser honrado como um príncipe de Deus. Por quê? Porque o que eu sofri nessas estradas não está escrito no gibi. Agora eu também tenho uma coisa. O cara me deu uma carteirada do tipo, eu só vou se for tanto. Sabe qual que é a minha resposta? Não vem. Porque o evangelho aqui não está à venda. O evangelho aqui não está à venda. A gente fez uma conferência aqui, nem sei mais quanto pregador veio aqui. Ninguém cobrou cachê. Ninguém. Todo mundo foi abençoado. Abençoado, para sair feliz. Para quando chegar em casa, contar para a esposa mandar mensagem, dizer, essa dox é linda. Agora, digo uma coisa. O evangelho não está à venda. O nome de Jesus não tem preço. Você está feliz ainda? 2, doutrina dos nicolaítas. Essa é pop. A gente tem pouquíssima informação, pouquíssima. Mas, segundo Irineu, esses eram os que seguiam Nicolau, um dos diáconos que se desviou de Atos 6 e 5. E eles se degeneraram em um tipo de antinomismo. Traduz, pastor. Eles pregavam que o corpo poderia pecar sem afetar a alma. Então, eles permitiam a imoralidade sexual, banquetes idólatras. E qual era a mensagem deles? Deus perdoa. Deus é amor. Traduz, hipergraça. Deixa eu te dizer uma coisa. Graça é o oposto de mérito. Nunca foi o oposto de santidade. A graça, ela não é barata. Ela é preciosa, porque ela custou o sangue precioso de Jesus. E que é uma base bíblica. Gálatas capítulo 5, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Você sabe o que está matando a nossa juventude nos dias de hoje? A hipergraça. Por quê? Porque nós estamos perdendo o senso de que a nossa santidade é um altar ao Senhor. Que os seus olhos vão tentar correr para o mal. Mas todas as vezes que você reconduz os seus olhos e traz os seus olhos a Jesus, mesmo que com o esforço de quase arrancar do rosto, você está dizendo, Jesus, Tu é digno do meu olhar, Tu é digno das minhas mãos, Tu é digno dos meus apetites, Tu é digno dos meus amores, e eu sei que nenhuma obra que eu fizer pode me colocar dentro do céu, mas como sacrifício vivo, santo e agradável, eu te entrego a minha santidade. Santidade. John Stott observa o seguinte, comentando esse texto: a perseguição, ela pode destruir a igreja de fora, mas a heresia e a imoralidade destroem ela por dentro. Eu quero terminar
com um último ponto, mas antes de transicionar para ele, eu quero fazer uma admoestação. Nós estamos vivendo algo muito lindo e singular do Senhor aqui. Quanto mais eu ando, mais eu vejo que o que Deus está fazendo aqui é muito bonito. É muito genuíno. Sabe, é muito verdadeiro. E glória a Ele por isso. Não temos méritos. Mas eu quero fazer uma admoestação. Tomem cuidado com a imoralidade. Tomem cuidado. Aos casais, renovem as alianças nupciais. Sejam diligentes com isso. Nós pastores, vamos cuidar da nossa casa e vamos cuidar de quem cerca a nossa casa. Porque pastores restauram o casamento de uma igreja inteira, mas dificilmente uma igreja inteira quer restaurar o casamento de pastores. Eu vou repetir isso aqui, isso é sério. Pastores restauram o casamento de uma igreja inteira. Mas basta um pastor transgredir para ele ser riscado. Sexo oposto, você tem que tratar no estender da mão. Deus te abençoe. Quando você estiver carente, vai orar. Procure sua liderança. Sabe, priorize o seu relacionamento. Porque historicamente, como que o diabo suja coisas lindas? Ou ele para a beleza daquilo que Cristo está fazendo pela soberba. Nós somos a igreja da cidade. Deus nos deu a chave das cataratas, que vai abrir o portal cósmico, por onde vai descer o cavaleiro das nuvens, e o avivamento vai chegar. Ô irmão, quer de verdade? Eu não quero chave nenhuma, eu só quero a chave do meu coração, só essa. Para trancar ele, sabe, Marcos? Por dentro. Só isso. Pode dar a chave da cidade para outra pessoa. Eu não estou brigando por chave nenhuma. Eu quero os pés daquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Quantas cerimônias de chave da cidade já aconteceu e a cidade está cada vez mais prostituta, cada vez mais corrupta. Eu não quero chave nenhuma, eu só quero os pés daquele que tem a chave. Só. E a chavezinha do meu coração para chavear por dentro. Para os aplausos. Tem palavras proféticas que marcam, né? Não tem? Lembra aí de uma palavra profética que te marcou na tua vida. Eu vou contar uma para vocês. Quando eu era seminarista, eu tinha 18 anos. Eu tenho um amigo que ele é vice-presidente da Assembleia de Deus no Ceará. Uma madrugada, eu desci para a capela para orar, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, ele desceu atrás com um violão. Eu estava orando, e lá eles tinham um hábito, meio aquele hábito militar, de chamar você pelo sobrenome, né? Porque como tinha vários Tiago, então eles não chamavam de Tiago, chamavam de Chagas. Aí ele chegou para mim e falou assim: ô Chagas, vem cá que eu quero falar com você. Aí eu sentei numa muretinha, nunca me esqueço. Ele olhou para mim, aí ele disse assim, ó, eu vou cantar uma música para você. Ele pegou o violão. Aí ele disse assim, ó,
Presta atenção nessa música, porque Deus vai falar com você. E as lágrimas descendo. Aí ele começou a cantar aquela música da Fernanda Brum, assim, ó. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me destruir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços, em tua presença, em tua vou. Tu és meu, em tua presença é o lugar. Quando ele terminou de cantar, eu estava em lágrimas. Ele olhou para mim e falou assim: meu mano, Deus me disse para te dizer, no teu futuro, você vai entrar em alguns lugares que só a fenda da rocha vai te guardar dos aplausos. Pelos lugares que Deus vai te colocar, você vai precisar se lembrar de se esconder e pedir que Deus coloque a mão sobre você. Difícil não é viver algo lindo de Deus, difícil é não estragar o que Deus está fazendo. Então, vai para um lugar na fenda da rocha, guarda, porque talvez Deus possa fazer coisas tão elevadas, que só Deus pode te guardar. E aí eu termino para a gente orar. Como que a gente vive nas portas do inferno, no trono de Satanás, com uma esperança escatológica clara. Ao que vencer, primeiro, eu vou dar um maná escondido. Sabe, é o alimento verdadeiro, a provisão de Cristo, aquilo que substitui os banquetes idólatras, a comida que de fato a nossa alma precisa. Jesus está dizendo assim, ó, eu tenho um maná escondido para aqueles que são fiéis. Eu tenho uma comida que vai renovar a sua alma. Eu tenho um alimento que vai saciar de verdade os anseios mais profundos do seu ser. Essa é a esperança que eu tenho. Porque a glória dos homens, preste atenção, a glória dos homens, ela é desvanecente. As mesmas pessoas que hoje dizem, bendito é aquele que vem em nome do Cordeiro, são as mesmas que amanhã diz, solta Barrabás e crucifica Jesus. Os homens, eles são poeira. Então os desejos humanos, eles não satisfazem a nossa fome, mas Jesus tem o pão da vida para nos dar. Agora, eu termino dizendo para você algo lindo. Ao que vencer eu darei
uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Que só sabe esse nome quem? Quem recebe. A pedra branca é o símbolo de uma identidade nova e absolvida. Sabe o que Deus está dizendo? Para resistir ao trono de Satanás, nós precisamos de uma identidade que nós não encontramos na terra. A gente só encontra em Deus. Eu termino te perguntando, quem é você? Quem é você? Porque na sociedade atual tem coisas que nos distinguem. Nosso número de seguidores nos distingue. A roupa que a gente veste nos distingue. O perfume que a gente usa nos distingue. O cartão de crédito, a bandeira do cartão que nós temos, o grau que nós temos de crédito bancário nos distingue. Mas diante de Deus, o que nos distingue? A pedrinha branca. A sua identidade nova. Aquilo que o diabo não toca, que o trauma não toca, que o mundo não toca, que as opiniões não tocam, que as calúnias não tocam, que as perdas e os ganhos não tocam. É o que Jesus disse sobre você. Para aquela mulher que foi apanhada no ato do adultério, o que a definia era, eu também não te condeno. Vá, não peques mais. Para a mulher do fluxo de sangue, o que definia ela era, vai, a tua fé te salvou. Alguém perguntava, quem é você? Ela dizia, eu sou uma mulher de fé. Por quê? Porque Jesus disse. Quem é você? Eu sou perdoada. Por quê? Porque Jesus disse. Pedro na beira da fogueira. Quem ele é? Ele é o traidor, ele é o fraco. Ele é o pastor, Pedro. Mas quem te disse? Jesus. Cuida das minhas ovelhas. Deixa eu te dizer uma coisa, amigo. O dia que você recebe essa pedra branca de Jesus, ninguém mais te para. Ninguém mais te guia, ninguém mais define nada. Você ouviu de Deus, você sabe de Deus, é da boca de Jesus que você ouviu, e essa é a única palavra que faz sentido para você. Fique em pé comigo, eu quero orar com você hoje à noite.